Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos fazer uma live sobre o capítulo 15 do Evangelho de João. Então, traga a sua Bíblia, nós vamos ler uma parte, tá? Algumas partes que eu achei mais importante desse capítulo, e aí nós vamos refletir sobre essa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida hoje. Seja bem-vinda, Júlia, boa noite. Toda terça eu tenho feito live sobre o Evangelho de João. Cada semana nós estamos lendo um capítulo juntas, tá? Então, nessa parte aqui, que é o capítulo 15, fala sobre a continuação das últimas instruções aos discípulos e a união íntima entre Jesus e os crentes. Então aqui Jesus ele tá na véspera de comemorar a última Páscoa e ele sabe que ele vai ser crucificado, né? Que ele vai ser entregue para morrer pelos nossos pecados. E aí ele está orientando os discípulos sobre o que vai acontecer, sobre quem ele é, sobre quem os discípulos são. E essas orientações João escreveu para deixar para nós aplicar hoje também. Então não foi só para aqueles discípulos, foi para nós, é para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, como nosso Messias. Então ele começa o capítulo 15 falando: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Uma videira é um pé de vinha, né, de uva, e ela é cheia de varas. E aí o lavrador, ele vem, ele retira o fruto das varas para preparar o vinho, né? Na palavra, Jesus fala que ele é essa árvore, ele é a videira, e nós estamos ali plantados junto com ele, nós nascemos dele, nós que cremos em Jesus, para dar fruto. Então nós somos as varas que vão dar os frutos. E Jesus ele fala que pela palavra as varas são limpas e que os discípulos eles são limpos pela palavra. Então toda vez que nós ouvimos a palavra, que nós praticamos a palavra, que nós lemos a Bíblia, que nós vamos no culto, ouvimos a palavra ou conversamos sobre a palavra, é uma forma de limpar os nossos frutos. Por isso que é importante a gente conversar sobre a palavra, porque aí a gente vai estar registrando, vai estar reforçando mais ainda esses frutos. Faz sentido para vocês isso, gente? E aí Jesus fala assim que os discípulos estão nele e ele nos discípulos. Estais em mim e eu em vós. Porque na videira, as varas estão na videira tá tudo conectado, né? As varas fazem parte da videira e ali existe uma interdependência. Então Jesus ele fala que ele continua conosco e nós nele. Não é porque ele não está fisicamente que ele não está conosco, porque ele deixou o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo e pela nossa fé, nós cremos que ele está conosco. Então, quando nós começamos a falar da Bíblia, a contar as obras que Deus já fez, quando nós agradecemos a Deus pela nossa salvação, pelo amor dele, pela bondade, né, pela fidelidade dele, quando nós cantamos um hino, nós louvamos, adoramos a Deus, as palavras de Jesus e de Deus estão em nós e nós estamos nele. Então é sempre importante lembrar que nós não estamos sozinhas, que nós estamos nele e com ele, e que ele está em nós. Então nós nunca ficamos, gente, desamparadas, sozinhas. E ali, como Jesus sabia que ele ia ser crucificado, ele estava preparando os discípulos para passar por aquele momento, que foi de extremo sofrimento, né, para eles. E aí, no versículo 5, fala assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Então a nossa vitalidade, a nossa força, o nosso conhecimento não vem de nós. A nossa capacidade, os nossos recursos vêm de Deus, vêm do nosso Criador. Sem Deus,
eu não teria condições de estar aqui conversando com vocês. Eu creio que foi Deus que deu a graça de estar aqui conversando com vocês. Então, assim, se não for por Deus, nós não temos condições. Significa que todos os nossos talentos, os nossos dons, eles são concedidos por Deus e para Deus. Então, cuidado se você fala assim, eu não sei no que eu sou bom, não sei para que eu sirvo, porque Deus já te criou com algum recurso, com algum talento. E Ele quer que você use, porque você usando, você vai estar glorificando o nome de Deus. Mesmo que seja uma coisa simples, mas por meio dessa recurso que Deus te deu, Ele vai ser louvado, Ele vai ser adorado. Então, não enterre os seus talentos, não se esconda, né? Não fica lá na caverna. Vá e faça aquilo que você sente natural, sente desejo de fazer, porque assim você vai estar usando os seus recursos naturais, que são dados por Deus. Né? Então, e até mesmo assim naquilo que você faz bem, às vezes na sua profissão, ou um hobby que você faz bem, que você gosta, um esporte, é tudo por Deus, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, por exemplo, quando eu estou cozinhando, que é uma coisa terapêutica para mim que eu gosto, eu sei que foi Deus que preparou aquilo. Quando eu estou correndo, fazendo exercício, eu sei que eu estou ali fazendo aquilo graças a Deus, né? Então a gente precisa honrar a Deus por Ele ter nos dado as capacidades, as habilidades, as competências que nós temos, porque não vem só de nós. Existe uma força que nos criou, né? O poder de Deus, a palavra de Deus nos criou e ela que nos dá esses recursos. Todas as nossas capacidades vêm de Deus. Então, não é à toa, por exemplo, que uma pessoa ela tem um dom para ser cientista. Deus deu esse dom para a pessoa para ela desenvolver o conhecimento, a ciência, para ajudar a humanidade. Não é à toa que tem uma pessoa que ama cuidar de outras pessoas. É um dom que Deus deu para ela edificar a vida de outras pessoas que estão ali precisando de um cuidado. Não é à toa que tem gente que ama números, né? Então é um recurso que Deus deu para ela ajudar e ela ajudar outras pessoas. E os nossos relacionamentos, nós temos que valorizar daí também os recursos que outra pessoa tem. Então, quando eu vejo o meu filho, ele gosta de inventar projetos, de criar coisas, assim, tá sempre atrás de uma aventura. Então, eu falo, meu Deus, Deus deu um dom para ele de construir, de inventar coisas. Ele sempre está inventando alguma coisa nova. E eu sei que isso não vem dele, vem de Deus. E aí eu tenho que ir lá, o meu papel, né, como mãe, é estimular isso. Olha, filho, como você é engenhoso, como você é criativo. E a gente sabe que a criatividade, ela vem de Deus, porque nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Né? Todo ser humano, ele nasceu para criar também, para ser um criador, né? Não só para consumir, mas para produzir também, né? Para escrever a sua própria história, para compor a sua história, para formar a sua obra de arte. E porque Deus nos fez assim também com esse dom. Então, num relacionamento, no seu trabalho, na família, é importante você reconhecer que aquilo que o outro tem diferente de você é um dom de Deus. E isso precisa ser colocado no mundo para manifestar a glória de Deus. Aí no versículo 7, ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, Jesus ele falou que se nós estivermos conectadas com Jesus, em oração, em comunhão, agindo da forma como Jesus agia, e se as palavras dele estiverem em nós, então nós temos que usar as mesmas palavras de Jesus da Bíblia. Então, abençoar, e as mesmas ações, né? Jesus é o nosso modelo, é o nosso espelho. A gente precisa sentir como ele sentia, pensar como ele pensava, e agir como ele agia, e falar como ele falava. Então ficou nas escrituras um mapa
para a gente seguir o modelo de Jesus Cristo. Então, se você quer ver se a tua vida está coerente com a vida de um cristão, é só você analisar na Bíblia, né? Então, na Bíblia é um espelho para você ver, para você ter ali como referência, como modelo. Ah, mas será que hoje ainda tem gente que segue Jesus, que quer viver conforme aquilo que Jesus pregava? Tem, gente, é possível. É aquilo que nós temos que fazer intencionalmente todos os dias. Em vez de seguir o mundo, que daí é o piloto automático, é o que a maioria está fazendo, né? Entrando nessas coisas assim, de ódio, né? De destruição, de coisas que não são agradáveis a Deus. Nós temos que seguir Jesus. E como que eu sigo Jesus? Examinando as Escrituras, meditando, refletindo nas Escrituras, orando, eu me conectando com pessoas também que são mais espirituais, e aí eu buscando todos os dias aplicar essa palavra na minha vida, né? Então, uma coisa aqui que está bem clara, né, no versículo 7, é que nós precisamos usar as mesmas palavras de Jesus. E eu te pergunto, como estão as suas palavras? Como está a sua comunicação? Que tipo de frase, de palavras que você mais tem usado para se relacionar com os outros, para com você mesma, quando você pensa, né? O que você pensa? Você pensa, Deus eu sou uma filha amada de Deus, eu sou importante, eu sou cuidada, eu sou valorosa, eu sou uma mulher sábia. Ou você pensa o contrário, não vai dar certo, por que eu tô aqui? Eu não sou boa o suficiente, ninguém me ama, eu tô sozinha. Então, assim, quando você tá pensando, você também tá usando as palavras dentro de você. E aí a gente precisa mudar o nosso pensamento. Lembra que fala que não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, né? Então a gente precisa mudar as palavras também no nosso pensamento. Em vez de usar essas palavras negativas, que só vão gerar desânimo, vergonha, tristeza, né? Solidão, depressão, estresse, ansiedade. É importante você usar palavras que estão na Bíblia, que tenha bom ânimo, se esforce, que Deus está com você, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que existe um tempo certo para todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, que Jesus ele é a vida, ele veio para nos trazer a vida em abundância, né? Então, é você, de propósito, começar a mudar suas palavras. Quando você está se olhando no espelho, quando você vai se apresentar, você usar as palavras de Jesus. Aquilo que Jesus fala sobre você é verdade. Então você tem que se apropriar dessa verdade e você trazer isso para sua comunicação, né? Não ficar se apropriando do que o mundo fala sobre você. Que se falou mal ou muito bem, o mais importante é aquilo que Deus fala sobre quem nós somos, não o que o mundo fala sobre o que nós somos. Quantas de nós, né? Quantas pessoas assim que às vezes na infância os pais falaram mal, as palavras machucaram outras pessoas, professor, alguém da família, alguma pessoa de autoridade, alguma pessoa importante, denegriu, falou mal, amaldiçoou. E aí, para você resolver isso, é muito importante perdoar isso que aconteceu, né? Porque esse sentimento fica em você, essa mágoa, essa raiva, esse sentimento ruim. Então é importante você liberar o perdão, isso vai fazer bem para você. E depois começar a proferir você mesmo palavras daquilo que Deus fala sobre você, daquilo que Jesus fala sobre você. E aqui no capítulo 15 de João, o que Jesus fala sobre nós é que nós somos as varas para dar frutos e que Ele está em nós e nós estamos nele. Significa que nós somos parte, né, da mesma lavoura, da mesma árvore ali, da mesma videira.
e que nós estamos interdependentes. Então, em nenhum momento você pode acreditar que você está sozinha. Você nunca está sozinha. E se você usa as palavras de Jesus sobre você, as palavras de Deus sobre você, se você fala assim, eu sou mais que vencedora naquele que me amou, eu sou capaz porque Ele é capaz, eu sou sábia porque Deus é sábio e eu estou em Jesus, eu sou amorosa porque Jesus é o amor. Eu sou verdadeira porque Jesus é a verdade. Eu tenho um caminho para seguir que vai me guiar para o céu, que vai me tornar uma filha mais próxima de Deus, porque Jesus é o caminho. Então, assim, fale, escreva, use essas palavras no seu dia a dia. Quanto mais você aplicar essa comunicação, essas palavras no seu dia, é como se a seiva da videira ela entrasse mais em você. Você vai se sentindo mais abastecida de virtude e de força. A nossa alma, ela precisa sentir a virtude, né? A virtude é a energia da alma. E a virtude vem quando nós nos apropriamos da palavra. Então, assim, você não pode esperar a palavra vir para daí você falar aquela palavra, né? Você vai no culto, ouve a palavra, ou daí você fala a palavra. Não, você tem que procurar a palavra e já falar. E principalmente quando você está com medo, quando você está triste, quando você está sozinha e desanimada. É nesses momentos que você vai ter que usar realmente a palavra para mudar o seu estado emocional. Então, assim, quantas vezes na Bíblia que Jesus falou, não temas, porque vocês temem homens, né, de pouca fé, né, quando várias situações assim na Bíblia, ele sempre falava para não ter medo, para ter paz, porque ele estava ali. E aí, quando a gente está com medo, a gente fica fixando no medo. E, em vez disso, em vez de ficar fixando no medo, é buscar a paz de Deus. Então, você pega quando você estiver numa situação assim de medo, de solidão, de dúvida, e recita uma parte da Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma espada, né? Que atravessa a nossa alma. E ela também é um bálsamo, né? Então, é uma ferramenta poderosa para mudar o nosso estado emocional, para nos edificar, para nos guardar, para nos renovar a nossa mente. E aí, a chave, né, da palavra é você aplicar, é você decorar alguns versículos que você gosta, né, que você se identifica, que Deus fala mais com você, e falar para você mesma. E aí isso vai mudar o seu sentimento, tá? Também fala assim, se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, aqui Jesus ele falou para a gente pedir aquilo que nós queremos. Então, nós temos que endereçar os nossos pedidos, os nossos desejos para Jesus. Então, lembra lá quando a gente era criança, né? Amanhã é Dia das Crianças, que a gente fazia pedido para o Papai Noel e ficava toda feliz, né? De ganhar um presente, alguma coisa. Então, muito mais Jesus. Quando ele fala, pede que tudo que vocês pedirem vai ser feito, eu farei por vós. Se vocês estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, o que tem te impedido de pedir o que você quer para Jesus? O que tem te impedido de endereçar os seus pedidos, os seus desejos para Ele? Então aqui ele fala que é para pedir, que os nossos pedidos ele está ciente disso, ele é onisciente. Então, Jesus ele está aguardando o seu pedido. Então, e várias vezes ele falava também na Bíblia, né? O que você quer que eu te faça? Você quer enxergar? Você quer que eu ressuscite o filho? Né? Então, ele pergunta, o que é que você quer que eu faça? E aí ele espera que a gente peça, né? E ele vai realizar se nós estivermos nele, as palavras dele em nós. Então aqui também não adianta a gente só pedir alguma coisa
e a gente não está nele, a gente não está nessa comunhão, recebendo as virtudes, a seiva dessa videira, né? E também não adianta a gente usar palavras que são do mundo, palavras que estão incongruentes, incoerentes com o que está na Bíblia, com o que ele fala. Então, se, por exemplo, você está sempre reclamando, se você está sempre amaldiçoando, querendo brigar, querendo ódio, né, sentimentos assim, ele não vai te atender, porque você está fora da palavra. Então, o que ele quer é que nós usemos as palavras que ele usou e os atos que ele tinha, né? O pensamento que ele tinha, ele ser o nosso modelo, a nossa referência. Então, o que uma cristã fala é aquilo que Jesus fala, que é de pacificar, que é de reconciliar, que é de perdoar os nossos irmãos, mesmo que alguém provocou algum sofrimento em nós, eu pagar o mal com o bem, né? Não desejar mal para a pessoa, mas eu fazer o bem para aquela pessoa. E tá sempre perdoando, né? 70 vezes 7, os nossos irmãos. Não reclamar, mas crer, né, em Deus, ter sempre fé, esperança e o amor, né? Então, faça um exercício, procure assim, de propósito, usar as palavras que vão transmitir amor e ter gestos que vão transmitir amor para Deus, né? Em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu conhecimento, com todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, o que você pode fazer para honrar mais a Deus, né? Para mostrar esse amor para Deus, porque Ele é digno, Ele merece essa honra, Ele merece esse lugar de adoração e de louvor, né? Porque Ele que nos criou, Ele que sem Ele nada, né, nós poderíamos fazer. Então, todos os dias, né, honre a Deus, ame a Deus. Veja o que mais que você pode fazer para servir a Deus. Use o seu conhecimento, né? Use aquilo que você tem, os seus bens, o seu tempo, a sua família. Tudo isso para honrar a Deus, para adorar a Deus. Porque o mandamento é assim, honrar a Deus, amar a Deus de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso conhecimento, de todo o nosso coração. Então, com todos os nossos sentimentos também. E amar o próximo como a nós mesmas. Então, o que mais você pode fazer para comunicar amor para o próximo? O próximo não é só a sua família, são todos aqueles que estão perto de você. Então, às vezes, assim, alguma porteira que você vê, é uma pessoa lá que você vê no ônibus, já é o próximo. Uma pessoa que você vê na rua, né? Já é uma pessoa próxima, ali já existe uma oportunidade de você comunicar o amor. No trânsito, né? Quando nós estamos dirigindo, você pode dirigir de uma forma a comunicar amor para as pessoas. Então, assim, o próximo são todas as pessoas. E a si mesma. Então, assim, Deus também ele nos orienta a ter esse alto amor, a também expressar amor por nós mesmas. Porque se eu estou em Jesus e Ele fala que me ama, o que me impede de me amar, de também cuidar de mim? Então, veja o que você tem feito para se amar. Que tem muita gente assim que está servindo a Deus, é cristã, só que se pune muito, se trata com muita crítica, né? Se cobra demais, fica encontrando vários defeitos em si mesma, não descansa e às vezes acaba daí ficando doente, tendo algum problema por não se amar, né? Então, o mandamento de Deus é amar a Deus, ao próximo e a nós mesmas. Então, se eu quero estar em Cristo, eu vou usar o amor, que é o principal, né, dom, é o único dom que vai permanecer quando a gente for para o céu, né? É o único dom que é importante, porque lá tudo vai ser revelado. Só permanece o amor, que é a capacidade da gente conviver umas com as outras, né? Uma alma com a outra.
Então lá não vai ter necessidade de profecia, de línguas, porque nós já vamos estar face a face com Jesus. Só o amor, que é isso de eu aceitar, honrar outra pessoa, né? Então Jesus, ele usa a imagem da noiva. Ele fala que ele é o noivo e que a noiva está se preparando. Então nós somos diferentes, nós somos várias pessoas, cada uma com uma característica diferente, mas que tem que estar unida no amor. Também tem a imagem, né, do corpo, que a igreja ela simboliza várias partes de um corpo e que esse corpo é a igreja. E aí, por isso que nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma função diferente, tem um ritmo, uma qualidade diferente. E aí eu preciso também aceitar, conviver com os meus irmãos. Não preciso ter ciúme, né? Eu preciso entender que nós somos irmãos na fé. E nós fazemos parte desse mesmo corpo. E se um de nós ele não está bem, vai prejudicar todo mundo. Então você vê um corpo, quando o dedo do pé machuca, você tem que às vezes ficar vários dias lá para se cuidar, para poder depois caminhar, né? Ou quando um dedo da mão se machuca, qualquer parte do corpo é importante, né? Então todos nós somos importantes, cada um da sua forma. E aí, no versículo 9 ele fala isso do amor, que quem ama a Deus, né, quem ama Jesus, vai guardar os mandamentos, que assim ele sabe que nós somos cristãs, quando nós guardamos os mandamentos de Jesus. E o que é guardar os mandamentos? É eu aplicar. Não adianta eu saber, e eu recitar, e eu falar, mas eu não viver isso, né? Então, quando eu aplico, eu tenho um aprendizado, né? Quando eu aplico um conhecimento, eu sou transformada. E isso me dá a sabedoria, né? Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado, é a palavra de Deus aplicada. A gente não pode ser ouvinte esquecido da palavra, mas praticante da obra, né? Que isso está em Tiago, ou na carta de Paulo, não lembro. Mas significa assim, guardar os mandamentos é eu fazer aquilo que Jesus fala. E dele repete, o meu principal mandamento, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí eu pergunto para vocês, o que está impedindo você de amar os seus irmãos, as suas irmãs, as outras pessoas? Assim como Jesus nos amou. Porque o que acontece, gente? Se eu não estou praticando esse mandamento, se eu não estou amando os meus irmãos, a minha conexão com Jesus, com Deus, ela fica impedida. Então, até na oração do Pai Nosso tem aquela parte que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que você não pode falar isso da boca para fora, só por falar. Você tem que entrar nessa palavra, você tem que visualizar quem são as pessoas que eu preciso perdoar. E quando você pede perdão para Deus também, é você se humilhar, é você realmente se comover, é fazer essa oração com a emoção, não só por repetição, que daí não tem sentido, mas entrar emocionalmente, sentir, né, ali estar presente na hora da sua oração, para que você possa viver realmente essa oração, guardar esse mandamento. Porque essa oração, né, a oração do Pai Nosso, foi uma oração que Jesus ensinou para os discípulos. Então, ele é o que a gente precisa vivenciar realmente, né? E aí, sempre é tempo de você reconciliar, de amar as outras pessoas. Porque Deus, ele não ama, né, o pecado, mas ele ama o pecador. E ele nos escolheu, mesmo a gente não tendo merecimento. Aqui vai falar que não fomos nós que escolhemos, foi ele que nos escolheu e ele nos nomeou. Ele deu um nome para nós, ele conhece o nosso nome. E existe um novo nome para nós. Então, foi ele que nos amou primeiro. Então, a gente não pode ter orgulho de condenar, de julgar as pessoas.
Porque daí a gente vai se apartar, a gente perde daí de cumprir esse mandamento que é o amor. A gente tem que ter esse amor de agregar, de juntar, de abraçar. Porque tem muitas almas, tem muitas vidas que elas estão assim perdendo essa vitalidade pela falta de amor, né? Muitas pessoas que elas estão sofrendo e morrendo pela falta do amor. E aí é importante você acordar e praticar esse amor, praticar o perdão que a Regina colocou, né? O perdão é libertador, porque ele libera o fluxo do amor. Quando eu não perdoo, eu não consigo amar ninguém, nem me amar e nem amar a Deus realmente. Agora, quando eu perdoo, eu libero, é como se eu desobstruísse um caminho, né? E deixasse percorrer o amor. E a gente está nessa videira que é Jesus, o que libera o fluxo, né, da virtude dessa videira para os galhos, para a gente ter a seiva, para a gente tomar o sol e dar os frutos, é o perdão e o amor. Então, o amor e o perdão, nossa, Jesus ensinou tanto, né? Aquela parte que ele fala da mulher adúltera, todos queriam apedrejar, e ele escreveu na areia e falou: quem não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. E aí todos os acusadores foram embora. E ele falou para a mulher: todos os seus acusadores foram embora. Vá, não peque mais, você está perdoada. E agora, né, me siga, comece uma nova vida comigo. E aí, essa lição, né, de Jesus sobre o amor e o perdão que nós temos que fazer todo dia, com a gente mesma, né, de se perdoar, de se amar, de não ficar se punindo, se acusando, porque essa voz é a voz do inimigo, não é a voz de Deus. Usar a voz de Jesus, usar a voz de Deus, que ele fala que nós somos amadas, que nós somos amparadas, sustentadas, que nós somos parte dessa videira, que nós fomos colocadas nessa videira, e aí a gente recebe essa seiva dele. Só que para eu receber essa seiva e dar fruto, eu tenho que perdoar e amar. Perdoar a si mesma, amar a si mesma, perdoar a Deus, amar a Deus, perdoar o próximo e amar o próximo. Tem gente que fica revoltado com Deus, às vezes porque faleceu alguém, ou algum acidente, alguma tragédia, alguma situação mais grave. Então, é importante você perdoar Deus, né? Que quem somos nós também para questionar Deus? Só que eu sei que como ser humano tem situações muito extremas que nós questionamos Deus. Daí no versículo 15 ele fala assim, que ele não nos chama de servas, mas de amigas, porque um servo ele não conhece a vontade do seu senhor, né, do seu patrão, mas nós somos amigas porque ele conta para nós a vontade dele. Então, existe uma diferença entre você falar eu sou serva de Deus e eu sou amiga de Deus. Eu sou serva de Jesus e eu sou amiga de Jesus. E o que você prefere ser? Você já se sentiu amiga de Jesus? Amiga de Deus? Nós temos, né, exemplos na Bíblia, na palavra, de amigos de Deus. Noé, Moisés, eles andavam com Deus, né? Então Deus mostrou para Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Além disso, assim, né? Deus tirou o povo, né, do Egito. Então, isso não é só para os que estão na Bíblia. Isso continua, porque Jesus falou: eu vou deixar o Espírito Santo para que ele seja o consolador e oriente vocês na verdade. O Espírito Santo, ele é um professor, ele vem nos ensinar a andar na palavra, andar fazendo a vontade de Deus. E ele está aqui, ele está presente, ele se comunica com o nosso espírito. Então, se você quer ser amiga de Jesus, amiga de Deus, ele fala que ele quer ser o seu amigo.
ele quer caminhar junto com você. E o que é o amigo, gente? Um amigo é aquela pessoa íntima que você pode falar o que você sente, que você pode brincar, que você pode chorar, que você não fica constrangido, que você se sente à vontade. Esse amigo, ele entra na sua casa, ele come com você, ele passeia com você. Existe uma conexão, existem memórias juntos. É uma pessoa muito importante que você sempre chama para participar, né, do seu dia a dia. E para você se tornar amiga de Jesus, é isso que você pode fazer, é chamar ele para habitar na sua casa, é contar tudo que você sente para ele, né? É brincar também, né? Ter esses momentos assim de se divertir com ele, né? É, é conhecer mais ele por meio da palavra, para que você possa agradar mais a ele. Não existe amizade se eu não conheço meu amigo, né? Então, pela palavra, nós podemos conhecer mais Jesus. E aí, você fazer isso todos os dias, ter uma constância, uma regularidade. E aí você vai sentir cada vez mais próxima, cada vez mais íntima de Jesus, tá? Então, ele não quer só que eu sirva, que você sirva. Ele quer ter uma amizade, uma relação muito próxima. Já pensou que privilégio é a gente ser chamada de amiga de Jesus, né? Amiga de Deus. Então tem gente que acha assim, nossa, mas é muita santificação. Mas ao mesmo tempo que você usa para servir ao mundo, para seguir outras pessoas que não estão te acrescentando na vida espiritual, você pode usar esse mesmo tempo para seguir Jesus. O mesmo tempo que você usa para ver um filme, para ver um livro que não está te fazendo progredir na vida espiritual, você pode usar para ler a Bíblia, para ler um livro cristão, para assistir um filme cristão, entendem? Para cumprir os mandamentos, né? De fazer uma visita, de louvar a Deus, de tocar um hino, de escrever uma carta para Deus, de escrever uma carta para os seus irmãos. Isso de escrever carta, os apóstolos, os discípulos faziam também, né? Nós temos uma carta curta, mas tem uma carta de Judas, que não foi o Judas Iscariotes, mas o outro Judas. Todos eles escreviam carta. Então, por que a gente não deve escrever também? Se nós estamos vivendo o mesmo espírito. E a palavra de Deus, ela é movimento, ela é viva, né? Ela opera pelo Espírito Santo de Deus. Então, começa a colocar tudo isso em prática. Nossa, bateu a porta ali. Aí, ele também fala no versículo 16, eu escolhi a vós. Então, e vos nomeei. Deixa eu ler aqui. 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Então, aqui significa assim que nós fomos chamadas, né? Nós fomos amadas, nós fomos escolhidas, e que os nossos frutos, aquilo que eu tenho de resultado, eles não são só temporais, eles são atemporais, eles são para permanência, eles são para eternidade. Então, a gente está construindo aqui a eternidade, a gente está deixando um legado aqui para a eternidade. Aquilo que nós fazemos não é só material. Existe um ganho espiritual quando nós estamos lendo a Bíblia, ensinando nossos filhos, quando nós estamos orando, quando nós estamos visitando, quando nós estamos perdoando uns aos outros e louvando e honrando a Deus, nós estamos produzindo frutos eternos, eles são atemporais. Então, assim, Jesus ele não veio para um reino temporal, para um reino militar, para um reino político. Ele veio para um reino eterno, espiritual. E a nossa vida espiritual é assim. Então, não se preocupa tanto com as coisas que são
visíveis, que são aparência, que são assim temporais, porque isso vai acabar. Mas busca primeiro, né, o que Jesus sempre falava, aquilo que é invisível. Então, dentro de nós existe, né, uma mulher e um homem que é invisível, que está sempre se renovando, que está sempre, se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou praticando a palavra, se eu estou amando, se eu estou guardando esses mandamentos de Jesus, se eu estou perdoando, se eu estou honrando a Deus, se eu estou usando as palavras dele na minha vida, na minha mente, eu estou renovando essa mulher que é invisível em mim. E aí, quando o meu corpo terrestre se desfizer, quando a gente morre, né, fisicamente, o nosso ser invisível, né, que é o nosso espírito, ele já existe uma morada construída para ele no céu. Então, é isso que Jesus quer dizer aqui, que os nossos frutos, eles são para a permanência. Eles não são só frutos que que o que eles vão ser corrompidos. Eles são frutos incorruptíveis, porque eles são frutos eternos. Eles são frutos para a glória. Por isso que o amor, ele traz muitos frutos assim, que são eternos. Então, todo dia acorda e já fala assim: o que eu vou fazer para amar mais a Deus, para me amar, para amar o próximo? E faça isso, né? Use as suas ações, o seu tempo, a sua energia para amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo e a si mesma. E isso vai te ajudar a construir frutos para permanência, frutos que não vão ter fim, que é a vida, que tem a ver com a eternidade. Então, o quanto você está se dedicando hoje na sua vida para as verdades eternas, para colher frutos eternos, para a permanência, porque Jesus ele nos chamou para a permanência. Ele quer estar sempre junto conosco. Então, não é só por um tempo, não é só ficar um tempo, não é só experimentar, é a permanência, né? Isso dá uma segurança, daí e faz eu valorizar, mesmo que eu sei que o meu tempo aqui na Terra ele é limitado, que vai chegar um momento que Deus vai me chamar, mas eu tenho que valorizar esse tempo ao máximo para eu frutificar aqui para a eternidade, para eu deixar um legado, para eu deixar para eu formar os meus filhos, né? No sentido espiritual. Não estou falando aqui da parte material, que a gente tem que buscar também, mas na parte espiritual, que Jesus ele quer que a gente produza frutos para a permanência, para a eternidade. Aqui na Terra é uma preparação para a eternidade. E nós já somos eternas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Porque Ele já renova todo dia a nossa mente. Aí, Ele fala que nos escolheu e nos nomeou, né? Que ele conhece o nosso nome. Ele também fala, então aqui para a gente saber como nós somos importantes para Deus, né? Porque o nosso nome é a palavra mais importante para nós. Quando nós ouvimos o nosso nome, né, sendo chamado de algum lugar, a gente não se sente importante. Quando a professora chama o nome, ou quando você está num lugar assim e anuncia seu nome. E Jesus, Deus, ele conhece o seu nome e ele te chama pelo seu nome. Porque você é dele. E no céu existe um novo nome para Deus nos dar, né? Que é um mistério, assim. Ele fala que existem pedras brancas com um novo nome nosso no céu. E como ele nos criou, eles também nos deu um nome. Eu trabalho, né, com crianças que são encaminhadas para adoção. E tem algumas mães biológicas que elas não dão nome para o filho, algumas porque elas querem entregar para adoção. Então elas não têm coragem, elas preferem não se apegar de dar o nome. Outras crianças são abandonadas e na hora que nasce já, bebezinho, e aí a polícia encontra, as pessoas encontram, manda para o hospital e essa criança ela fica sem um nome. Então nós que somos terrenas, né?
Existem situações de crianças que nascem e não tiveram nome. Aí o juiz da vara da infância, ele precisa colocar o nome para essa criança ter um registro. E às vezes é alguém do hospital que dá o nome, ou a pessoa que achou a criança, né? E aí quando ela vai para adoção, a família que vai adotar a criança, ela pode alterar o nome da criança com um nome que tem um sentido para ela. E olha o mistério que é, né? Os nossos pais nos deram nome, os nossos pais biológicos, porque nós fomos esperadas, amadas, né? Ou se você tem pai via adoção, você também foi desejada, amada, escolhida, e ele deu um nome para você, né? Seu pai, a sua mãe. Só que Deus, ele conhece um nome que é um mistério sobre quem nós somos, mas que está lá, que um dia nós vamos ver face a face esse nome. Porque ele não nos fez do acaso, ele criou por propósito, né? Cada uma de nós, o jeito que nós somos. Não é um acaso a sua vida, né? As coisas que você tem passado. Existe uma história, né? Que existe um escritor que está acompanhando cada passo da sua história. E existe um porquê você ter sido criada, e você está viva aqui, você está aqui agora. E esse nome é um mistério de Deus com você, ele nunca esqueceu de você. Ele projetou um nome, né? Ele acompanha a sua história, ele colocou, né, o conhecimento, a palavra, passou várias experiências com você, ele está sempre com você. E aí o que ele te pergunta assim, e você, o quanto você está em mim? O quanto que você permite eu te abastecer de mais seiva? Porque eu quero que você dê fruto, eu quero colher os seus frutos, eu quero que você dê fruto, flores, quero que você floresça, que você dê frutos e que sejam frutos espirituais, de permanência, que não são só frutos assim de resultado, de título, de dinheiro. Eu quero que você dê frutos espirituais. Né? Eu quero que você edifique as almas, eu quero que você anuncie a minha palavra, eu quero que você expulse os demônios, eu quero que você cure os enfermos, por amor da minha palavra, porque é Deus que opera em nós, não sou eu que tenho capacidade de fazer alguma coisa, mas Deus opera em mim. Sem Deus, né, nada nós podemos fazer. Então é isso que Deus já tem o seu nome reservado, ele tem um propósito, né, com você. Você não foi criada à toa, não está aqui à toa também, porque ele quer passar essa seiva para você. Existem frutos que estão esperando ali você se posicionar, você se aproximar desse teu amigo, que ele quer ser teu amigo, ele quer viver sempre com você. Mas quanto tempo do seu dia que você está deixando ele viver com você? Quanto tempo do seu dia que você tá procurando pensar nele, lembrar das palavras dele, falar as palavras dele? Quanto que você está disposta a se perdoar, a se amar, amar Deus, amar Jesus? Às vezes você tem vergonha de falar sobre a sua fé para as pessoas, ou se posicionar, defender os seus valores, né, que são cristãos. Então, ele já te nomeou, ele já te escolheu. Agora a decisão é sua, né? Se você quer continuar essa história junto com ele ou não, né? Porque também nós temos o livre-arbítrio. E aí, no versículo 19, ele fala assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Às vezes a gente se aborrece porque nós não fazemos parte do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos eternas, nós somos chamadas nós somos cidadãs já dos céus e cidadãos dos céus. Então tem alguns costumes do mundo que nos aborrecem. Então aqui Jesus ele já estava sendo aborrecido porque estava sendo perseguido injustamente, ele foi condenado injustamente, ele foi crucificado injustamente, né? Então isso com certeza, né, trouxe esse sentimento, porque ele também tinha o lado humano dele, de aborrecimento,
de mágoa, né, de dor, de sofrimento. Então nós vamos ter no mundo alguma aflição, mas nós não podemos desanimar e nos vitimizar por causa disso. Jesus em nenhum momento ele se vitimizou, em nenhum momento ele reclamou. Ele sempre pediu força para Deus, ele orava nos momentos que ele sabia que ia ser mais desafiador, que aqui é a véspera dele ser crucificado, né? Ele sempre orava e pedia para os discípulos ir junto, né? Para ele ter essa força para passar por aquilo que Deus precisava que ele passasse por isso para perdoar os nossos pecados. E depois ele foi ressuscitado, né? Então ele não ficou na cruz, né? Ele foi levantado, ele subiu ao céu, ele ressuscitou e deixou o Espírito Santo conosco. E ele vai voltar, né, para nos levar também para a nossa morada eterna. Então, o mundo às vezes nos aborrece porque nós não somos do mundo. Então, se você se sente bem com os costumes do mundo, se você sente normal quando você está no mundo, é estranho. O sentimento que nós temos em relação ao mundo é mais assim, de estranhar. Nossa, por que o mundo está assim? Isso, porque existe, ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo. E o mundo, ele jaz no maligno. Então, tem muitas coisas no mundo que são injustas, que são cruéis, violência, né? Que Deus, ele permite isso, mas que ele quer nos trazer para o lado do amor, né? O lado da paz, o lado da salvação, da restauração espiritual. E aí, para eu entrar nesse lugar que Deus quer me trazer, eu tenho que me afastar dos costumes do mundo, porque não tem como eu servir a dois senhores, né? Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao mundo, né? Então, se você se sente às vezes aborrecida com o mundo, nós temos que continuar aqui. A gente também não pode se vitimizar. Eu quero ir embora daqui, Senhor me recolhe, me leva, porque você tem que dar os frutos aqui. Esses frutos da videira, que fala aqui no capítulo 15 de João, eles são para dar aqui. Eles são eternos, eles são permanentes, porque a gente está construindo a nossa morada eterna aqui na terra, né? A terra dos viventes. Só que eles são aqui, porque lá no céu a gente vai continuar louvando a Deus, vai continuar adorando a Deus. Mas aqui o desafio é fazer isso apesar do mundo, no meio, né, dos costumes do mundo, no meio de pessoas que ainda não conhecem a Deus. No meio, né, da dor, de uma doença, de um conflito, eu continuar perdoando, eu continuar amando, eu continuar evangelizando, eu continuar na palavra, eu continuar fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mesmo aqui no mundo, né? Porque lá no céu não vai ter necessidade, é aqui que a gente tem que dar esse testemunho de cristã realmente. Aí no versículo 20 ele fala assim que o servo ele não é maior do que o seu senhor. Então ele quis dizer que tudo aquilo que ele pedia para Deus e Deus fazia, que ele também ia deixar esse poder pelo Espírito Santo para que nós também, quando a gente pede para Deus, Deus faria. Então ele fala muito isso, assim, que crendo nele como filho de Deus, tudo aquilo que nós pedirmos, ele faria. Porque nós não éramos menos do que ele. E para provar isso, ele fez, né, no capítulo 14, tem aquela parte que ele lava os pés dos discípulos. Então, ele abaixou e lavou os pés dos discípulos para mostrar que a gente tem que ser humilde, né? Então, nunca achar assim, eu sou melhor que outra pessoa. Nunca ficar competindo. Então, entender que nós somos diferentes, né? Na família, na igreja, amigos. Cada um tem um dom diferente, cada um é uma parte de um corpo que forma a igreja. E aí não existe melhor ou pior. E assim, eu preciso diminuir para que ele cresça em mim. Eu preciso me humilhar, me submeter, às vezes não fazer, às vezes não, né? Não é a minha vontade que eu vou fazer,
é fazer a vontade de Deus. Às vezes eu tenho que fugir daquilo que é confortável para mim, para fazer aquilo que é importante para Deus, né? Então aqui ele fala, vocês vão pedir e eu vou fazer. Então Deus conhece os nossos pedidos, mas Ele também vai pedir para nós. E aí eu preciso obedecer, porque uma amizade tem dois lados. Eu vou escutar e eu vou falar. E Deus, Ele se comunica conosco assim. Ele vai nos escutar, mas Ele também vai falar. E eu preciso ouvir aquilo que Deus quer de mim. Eu preciso conhecer, ler, saber a vontade de Deus. Eu preciso estar atenta, né, para os sinais que Deus manda para mim, para eu fazer a vontade de Deus. E aquilo que eu falo, eu preciso falar usando as palavras de Jesus, as palavras de Deus, as palavras que estão na Bíblia, para realmente essa vitalidade da videira, que é Jesus, passar para mim. Então, esse que é, assim, o grande, assim, aprendizado, né, que eu tive com essa parte aqui da Bíblia. O que vocês acham, gente? Pode colocar aí também o que vocês sentiram dessa versículo 15, do capítulo 15 de João. No versículo 26, ele fala que iria enviar um consolador que ia nos deixar o Espírito da verdade que procede do Pai e que vai testificar de Jesus. E ele fala assim, ó, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele é como se fosse, não sei se vocês já viram um cartório, né, que tem um escrivão. E o escrivão, ele carimba. Isso aqui é verdade. Então, a gente assina lá, eles conferem a assinatura e ele carimba. O Espírito Santo, gente, ele é esse escrivão. É o Espírito Santo que está escrevendo, que está acompanhando a sua história de vida, como se fosse um livro a sua história de vida. E o selo, né, do Espírito Santo é isso, ele está acompanhando, ele tá te trazendo consciência. Ele está toda hora tentando se comunicar com o seu espírito, porque todos nós temos um espírito, uma alma e um corpo físico, e a mente. O corpo, né, é o corpo que vai ficar aqui. A nossa mente é a parte intelectual, né, tudo aquilo que a gente aprende. A nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A alma, ela não é eterna. A alma, ela também fica aqui. Agora, o espírito, ele é eterno. O espírito é essa parte nossa que Deus criou, que se comunica com o Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa ela fala em línguas, o Espírito Santo fala com esse espírito dela, né? E ela é um segredo de Deus com a pessoa. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta e o nosso espírito fala naquela língua. E existe uma comunicação aí, existe um mistério, significa que o espírito está sendo edificado, né? Então, o Espírito Santo, ele vai testificar a verdade sobre Jesus. Tudo aquilo que Jesus contou para os discípulos, que Jesus foi revelando para os discípulos, ele falou que para os discípulos lembrarem, ele ia deixar o Espírito Santo para trazer a memória. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Ele ajuda a trazer a nossa gratidão para Deus, a lembrar as situações que nós já atravessamos, né? Graças a Deus. O Espírito Santo, ele é como se fosse assim, esse escrivão, que tem hora que ele abre o livro e mostra, tá vendo? Você já passou, eu já cumpri essa palavra na sua vida, eu já fiz aquela obra na sua vida. O Espírito Santo, ele tem uma função, né, de trazer à nossa memória a esperança, a fé, o amor de Deus. O Espírito Santo, ele sempre vem para nos ensinar, né, para
e testificar a verdade de Jesus, de Deus. E para eu fortalecer, para eu ouvir esse professor, para eu me abastecer dessas boas memórias, eu tenho que educar daí a minha alma, a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. Porque vocês percebem que o mais forte em nós é o espírito. Só que se eu estou muito tempo focada só no meu corpo e eu não dedico o meu tempo para o espírito, ele vai morrendo, ele vai ficando sem vitalidade, sem virtude. Porque o espírito ele é abastecido da virtude, né? Que é a videira que passa para nós, que somos as varas. Se eu ficar muito tempo só estudando, só me abastecendo de conhecimento racional, eu também vou estar pecando contra o meu espírito. Se eu ficar muito tempo só vendo meus sentimentos, só a parte emocional, eu também vou estar negligenciando, eu vou estar descuidando do meu espírito. E para eu me conectar com o espírito, eu preciso alinhar corpo, mente, alma, espírito com o espírito. Eu preciso me submeter o meu corpo ao espírito. Então, quando eu, por exemplo, eu me ajoelho para orar, eu estou submetendo fisicamente o meu corpo para orar. Quando eu faço um jejum, quando eu deixo de me alimentar por um tempo, entregando isso para Deus, eu estou fortalecendo o meu espírito. Quando quando eu submeto a minha mente para o espírito, por exemplo, quando eu leio a palavra, quando eu vou estudar um livro cristão, quando eu vou assistir um filme cristão, quando eu toco uma música cristã, né? E louvo a Deus, eu estou submetendo o meu intelecto, a minha parte da minha mente para Deus. E Ele quer isso. Quando eu submeto os meus sentimentos, né, a minha alma para Deus, que nem Davi fala, Senhor, levanta a minha alma. Ele contava tudo para Deus o que ele sentia, tanto quando ele estava com raiva, quando ele estava com medo, quando ele estava feliz. Então ele derramava os sentimentos dele para Deus. E é isso que Deus quer que a gente faça, porque nós somos um sistema, né? Nós não somos só espírito, nós somos tudo isso que eu falei. Então ele quer que a gente submeta tudo para o espiritual, para que esse Espírito Santo, né, ele se comunique com o nosso espírito. E assim a gente vai construindo, né, a nossa casa invisível, a nossa casa eterna no céu, que ela é espiritual, né? Então, a partir do momento que Jesus fala, né, sobre que o Espírito vai testificar dele, que é um Espírito consolador, que esse Espírito ia trazer à memória aquilo que ele ensinou, que ele ia testificar. Esse Espírito ele está sempre ali tentando se comunicar com você. Só que você também precisa se abrir para ele, né? Ouvir, submeter seu corpo, submeter sua mente, né? Se humilhar para Deus crescer em você. Enquanto você não se humilhar, enquanto você não quebrar seu orgulho, o Senhor não vai operar com você. Porque o orgulho, ele é do diabo, né? Ele trouxe o orgulho e a mentira, né? E Deus, ele é a humildade, porque se eu não sou humilde, Deus não vai operar em mim, né? Então eu já estou pronta, não preciso mudar nada. Então, estou aqui para quê? Né? Agora, se eu sou humilde, aceito, me submeto, quero sempre aprender, quero sempre me tornar uma pessoa melhor, Deus tem espaço para operar em mim. Porque não sou eu que sou capaz, é nele que eu posso todas as coisas. É quando eu diminuo para que ele cresça, né? É igual uma flecha que ela vai ser lançada. Para você lançar uma flecha, primeiro você dá um impulso para trás, né? Para daí ela ir para cima, para daí ela acertar o alvo. Então, se eu não submeto, se eu não ajoelho, se eu não perdoo os meus irmãos, se eu não amo a Deus, se eu não louvo a Deus, não adoro a Deus, não honro a Deus, eu também não vou ser usada como instrumento de Deus. Então a gente precisa primeiro, né, se submeter tudo, né, o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso conhecimento,
tudo aquilo que nós aprendemos, reconhecer que não é nada, que Deus é muito maior, porque é Ele que criou tudo isso, né? E Ele que tem o domínio, o controle da nossa vida. Então, é dedicar nossa vida para Deus, é derramar tudo aquilo que nós somos para Deus. Nós somos vasos, né? E Deus vai moldando nós. Então, e nessa videira, para eu permanecer nessa videira, eu tenho que aceitar que eu sou parte dali. E não querer andar sozinha, e não querer sair dali, né? A gente precisa, muitas vezes, para permanecer na igreja, para permanecer em comunhão com outras pessoas, na família e tal, perdoar, submeter, não ficar julgando, abraçar outra pessoa, porque sempre vai vir gatilhos para tirar a gente daquele caminho, para criar um conflito e quebrar essa união. E aí, quando quebra a união, na família, na igreja, em um grupo, você sai da videira. A videira, ela tá toda conectada, ela tá toda unida. E se você se magoa, se você se ira com o irmão e decide separar, se apartar, você também perde a comunhão com Deus. Então é muito importante para a gente ter comunhão com Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, perdoar e estar em comunhão também com a gente, né? Então, não achar que a gente já está preparado, já está pronto, não ter orgulho, né? Eu sou autossuficiente. Nossa, essa palavra que falou muito, né? Sem mim nada vocês podem fazer. Então, Ele que nos dá a seiva, né? Jesus que é a nossa videira, né? Sem Ele nada nós poderíamos fazer. Quem nós seríamos, né? Se não fosse Jesus, né? Se não fosse Deus ter enviado Jesus por amor de nós. E aí no final, ele fala assim, versículo 27, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Quando Deus criou o mundo, né? E aqui em João fala no versículo 11, no princípio era o verbo se fez carne e o verbo estava entre nós. E aqui Jesus fala que nós estávamos com ele desde o princípio, porque como Deus é a fonte da vida, nós saímos dele e ele teve um cuidado especial com cada um de nós, para que ele fala, né? Eu vos nomeei, eu vos escolhi e eu vos nomeei. Tem algumas partes da Bíblia que fala assim, a descendência de Abraão vai ser como as areias do mar, vai ser como as estrelas do céu, vai ser muito numerosa. Mas mesmo sendo uma quantidade muito grande, cada um é diferente, né? Cada pessoa é única. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de perceber, de observar nas pessoas, que não existe, né, semelhança. Cada pessoa, ela é amada porque ela foi desenhada por Deus de uma maneira muito singular, de uma maneira muito única. Então, nós estávamos com ele desde o princípio, desde a criação. Não foi só depois que nós chegamos, né, aqui no mundo, assim. Nós sempre estivemos com ele. Também porque Deus é o Senhor do tempo. Então, hoje, né, na Terra, nós temos uma ideia de tempo que é muito do ser humano, que é o princípio, meio e fim. Mas para Deus não existe fim, porque Deus é eterno. O tempo está na mão de Deus. Então, ele significa aqui que desde a criação do mundo, nós já estávamos com Jesus e ele em nós. Então, não saia dessa videira. Não fique sozinho, não fale que você não faz parte, que você não está sozinho, que não existe alguém que se importa, né? Porque Deus se importa, né? Porque senão Deus não teria feito tudo isso, não teria te criado, não teria enviado Jesus para nos ensinar, para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, para abrir esse caminho da salvação, da vida eterna. Gente, era isso então. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus.